Está tudo nas mãos do Vasco, isso mesmo. O Vasco pode aí embolsar uma bagatela de mais de 250 milhões de reais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando aí a respeito do Vasco, dessa transação e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês hypem o nosso vídeo para que o nosso vídeo chegue a mais vascaínos mundo afora. Comenta aqui embaixo também a cidade e o estado de onde vocês estão falando. E se quer ficar por dentro de todas as informações de Vascão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Vasco estreia hoje no Campeonato Carioca. Roberta Barroso chegando com as informações. Bem-vinda, Beta, um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Bom dia pra você, amigos do Sport Center, fã de esporte. É isso, o Vasco estreia hoje no Campeonato Estadual, encara o Maricá em São Januário. O técnico Fernando Diniz estará à beira de campo ali comandando o time. Ele confirmou isso em entrevista coletiva essa semana. Não confirmou o time, manteve ali o mistério, mas ele ainda buscava encontrar ali a equipe ideal, visto que também o Vasco foi um dos times brasileiros, um dos últimos times brasileiros a encerrar a temporada 2025, porque chegou ali à final da Copa do Brasil. Ontem, aqui no CT Moacir Barbosa, foi dia de apresentação oficial do zagueiro Saldívia, de 23 anos, ele que estava no Colo-Colo, assinou o contrato até dezembro de 2028. Saldívia não pode jogar logo mais por questões burocráticas. Pelo regulamento do Campeonato Carioca, a inscrição para a primeira rodada precisa ser feita até 5 dias úteis antes. Só que o Saldívia nem tinha chegado ainda no Vasco e por isso está fora. A expectativa é que ele fique à disposição para a segunda rodada da competição. Bom, ele falou na entrevista coletiva sobre a influência do técnico Fernando Diniz. Diniz gosta muito do trabalho dele, por isso o Vasco vem monitorando esse jogador desde o ano passado. Falou também das características, diz que pode jogar pelos dois lados da zaga e também como foram os últimos dias de negociações. Sí, fueron días muy intensos, donde hubieron muchos cambios, mucha ida y vuelta, que venía, que no venía, entonces, bueno, deseando estar acá, quería estar acá hace mucho tempo, já hace um ano que falava com Diniz. Ele me falou do clube, da intenção do clube em crescer, em melhorar como jogador. Aí eu acho que gostei muito do que ele falou para mim e as coisas que ele queria que eu melhore. Então eu acho que foi algo muito bem, muito bom para mim como jogador crescer e melhorar no tema profesional y como jugador. Y como, claro, Cuesta es un jugador muy bueno, muy grande, que está muy experimentado, entonces, nada, si me toca el lado izquierdo, lo haré izquierdo, si me toca el lado derecho, lo haré donde diga el profe y sea lo mejor para el equipo, sempre trataré de ayudar de donde me toque. É isso então, Gláucia. Hoje tem estreia no Campeonato Estadual, Vasco e Maricá, e eu volto com você. E bora falar do Vasco, estreia hoje no Carioca contra o Madureira em São Januário, primeiro desafio da temporada do time do Fernando Diniz, que já deve colocar em campo força total, será? Bora ver o VT dessa preparação e na volta a gente comenta. Planejamento e confiança para um novo ciclo que se inicia. O Vasco faz a sua estreia no Campeonato Carioca nesta quinta-feira contra o Maricá, às 9h30 da noite em São Januário, pela primeira rodada da competição. E a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz deve ir a campo com força máxima para o desafio inaugural da temporada. Para a partida, os únicos desfalques são os atletas Matheus França e GB, por conta de problemas físicos. Lucas Piton, que se recupera de lesão, também é um possível desfalque, embora sua recuperação esteja avançada, o que chocou toda a equipe médica do clube, tamanha evolução. Mesmo assim, a tendência é de que Puma Rodrigues seja improvisado na lateral esquerda. David, Verrete e Garré estarão à disposição de Diniz no banco de reservas. Com isso, o treinador deve utilizar o mesmo time que encerrou a temporada, na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. No jogo de hoje, a torcida também promete estar presente para apoiar o clube no duelo contra o Maricá. Com a permanência de grande parte do elenco de 2025 e as contratações de Johan Rojas e Alan Saldívia, que ainda não podem estrear
por não estarem com seus nomes registrados no BID da CBF, o Vasco busca em 2026 dar muita alegria ao seu torcedor e dias melhores com o desempenho do gigante da colina nos gramados. Aí a gente vai passar a escalação do Vasco e pega o Maricá, hein? Eu falei Madureira, nem sei porquê, jogou contra o Fluminense, Vasco e Maricá, corrigindo, a escalação tá aqui. É exatamente o time que enfrentou o Corinthians na final da Copa do Brasil, no último jogo da temporada. Léo Jardim, o PH, Cuesta, Robert Renan, o Pumita na esquerda no lugar do Piton, o meio de campo com Barros, Thiago Mendes mais à frente, o Coutinho e os três atacantes, Nuno Moreira, Ryan, Andrés Gomes. Moretti, por que o Diniz resolveu fazer diferente de todo mundo, que está colocando garotos, mesclando equipes, e ele vai com a força máxima, aprova essa ideia, alguma estratégia que ele está bolando? Como é que... Foi surpresa para você? Será surpresa? Essa é a prévia, né? A gente não sabe se tem a confirmação. Deve ser. E aí, pessoal, o que é que vocês esperam pro time do Vasco hoje? Será que o Vasco já estreia com vitória e também convencendo? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, vamos voltar aqui pro nosso vídeo. É isso mesmo? Te surpreende? Sim, a expectativa é que seja isso, né? E assim, eu, Lucas, e creio que toda a torcida do Vasco ficou muito surpreendido com isso, porque hoje, olhando para o elenco do Vasco, o que mais tem são peças que são para ser testadas durante esse Campeonato Carioca. E a hora seria agora, né? Exatamente, é o caso do JP, um atleta que a gente chegou até a comentar aqui no programa, o Vene falou muito bem sobre ele. É o caso do Estrela, um garoto que a torcida quer ver, tá na expectativa para ver esse garoto jogar. É o caso do próprio Maxime Domingues, suíço que voltou para o Vasco. Informações aqui, o Felipe pediu para o Diniz nesse primeiro momento do ano dar uma olhada nele. Então, assim, o que mais tem hoje no elenco são opções para o vascaíno olhar em campo e ver se dá para ser utilizado durante a temporada de 2026. Mas o Diniz vai com força máxima. Eu não tenho informação se isso foi um pedido da própria diretoria, né? Talvez valorizar o elenco e vencer, né? Porque é importante lembrar, o campeonato hoje é uma competição que, caso vença, vai dar quase 25 milhões de reais em premiação. 25 milhões de reais para o Vasco é um dinheiro importante. Então talvez esse fator premiação pese para que o Vasco entre desde o primeiro momento. E para sair da fila também, Moretti. Título é título. O torcedor quer comemorar, quer gritar é campeão, compra faixa. Eu tô afim. E eu falei pro Vene, eu falei que o Vasco esse ano vai levar um título e o Campeonato Carioca, ao meu ver, é o título que o Vasco tem mais possibilidade de levar. Olha esse corte aí, como é que é, Moretti? Eu acho que o Vasco... o Vasco leva um título esse ano e o Campeonato Carioca é a competição que o Vasco tem a maior chance de levar. Então vou trazer pro ON, R$1.000, vamos apostar. Não, calma aí, velho. Eu quero ver... Me dá duas partidas, velho. 2 partidas. Ué, não. Mas ele tá falando qualquer título, né? Qualquer título. 2 partidas, o Vasco que acha que não ganha nenhum título esse ano. Não. Se você acha, olha só. Vene, Taça Guanabara é título. Não vale nem Guanabara nem Taça Rio. Levantou Taça Guanabara é título, Vene. Tá vendo, cara? Pô, vem cheio de confiança. Afinou. 2 partidas, Vene. E aí a gente volta a falar sobre isso. Tem Sul-Americana, Copa do Brasil. Mas a Sul-Americana tá difícil, Flávio. Tem River Plate. River, Racing, tem uns times... Sul-Americana na tela do SBT, o Vascaíno pode ver um time conquistar um título internacional aqui com a gente. Brincadeiras à parte, eu acho que o Campeonato Carioca, sim, é muito tangível pro Vasco da Gama. Se o Vasco souber tirar proveito desse momento, por exemplo, Flamengo e Fluminense não vão dar o mesmo foco nessa Vão estar com Libertadores, brasileiro. O Botafogo, assim, de fato ainda é uma incógnita, né? Até porque está vivendo esse problema extracampo com o transfer ban. O Vasco da Gama ele pode sim priorizar o Campeonato Carioca nesse primeiro semestre, por que não sonhar? Tô brincando aqui com o Lucas e tal, mas eu acho que dá sim para sonhar. Não é favorito, mas chance, obviamente. Não, tem chance sim. Que tem, Moretti. É isso. Você acha que essa estratégia, então, já ir com a força máxima, quer dizer que o Vasco tá olhando com muito carinho para esse Campeonato Carioca, né? Tá com um desejo aí. Exatamente, é o sentimento do Pedrinho. É importante lembrar que é o último ano do Pedrinho no comando do Vasco. Então, seria importante para ele fechar esse treino com um título. E só para completar a informação com relação à lista de relacionados, tá? Além da ausência do Matheus França do GB por conta de questões físicas, o Vasco também não vai levar para essa partida de hoje contra o Maricá o Lincoln, zagueiro das categorias de base que foi emprestado no segundo semestre do ano passado para o Volta Redonda, tá de fora. Além do Lincoln, o lateral direito Paulinho também tá de fora. O lateral esquerdo Leandrinho também tá de fora, já negociado. E o volante Juan Esforza, tá? Esses 4 jogadores, eles estão de fora porque o Vasco entende, estão fora dos planos aí para a temporada de 2026, então por isso nem vão para a partida. Então, o Paulinho apareceu bem no Carioca, quando ele subiu ano passado, retrasado, lateral direito. Ano passado foi
o momento que ele teve mais ali Foi o destaque, minutagem, né? Ele foi um dos grandes nomes desse elenco alternativo que o Vasco usou no Campeonato Carioca, chegando até a marcar gol contra o Nova Iguaçu, em São Januário. Um jogador bom, sempre foi destaque na base. O Atlético Mineiro até tentou a contratação do Paulinho na janela do ano passado. O Vasco segurou por entender que era um jogador de qualidade, assim, de talento, tanto que sempre se destacou na base. Mas, infelizmente, por motivos aí do próprio Diniz, não vai ser utilizado aí ao decorrer do ano e o Vasco vai buscar fazer negócio. Vamos ver, né? E nessa partida contra o Maricá, o Vasco vai estrear o novo uniforme para a temporada, produzido pela Nike, a nova fornecedora de material esportivo do clube. O Gigante da Colina compartilhou nas redes sociais imagens da camisa, tendo como modelos, olha aí, o atacante Ryan e o meia Felipe Coutinho, tá provado. Ué, cadê a camisa pra mostrar aqui? Cadê? Ô, Pardal, O Cláudio, traz a camisa, o Cláudio Pardal. trouxe a camisa, Tem pô. a camisa, o chefe tem a camisa aqui, vascaíno. Ele tava lá todo feliz na redação. Vai mostrar a camisa linda mesmo. Traz aí o Ah, Moretti, dá que pro Moretti isso, que ele ganha, ele Que vai que é tratar isso? bem. Deixa com o Moretti. Moretti gostou da Cláudio, eu camisa? vou pegar pra mim, hein, Cláudio? Essa daqui, hein, Cláudio? Não, absurda. E representa muito, Flávio. Tá linda, tá linda. essa- Parabéns, Nike, Vasco. Essa camisa marca bonita. aqui na camisa do Vasco, eu acho que ela representa muito. O torcedor vascaíno, com todo respeito, tá? A marcas como a Capa, a Umbro... As outras. As outras, de uma forma geral, mas sabemos que a Nike É e gigante. a Adidas, elas puxam, né? Elas puxam o mercado de fornecedores de material esportivo. Então, a Nike no peito do torcedor Cruz Maltina, ela representa uma grandeza, que é o que o torcedor vascaíno esperava há muito tempo ver, essa grandeza na camisa. Então, é muito representativa essa camisa da Nike, não à toa hoje, né? Assim, a movimentação nas lojas foram absurdas já para a venda dos produtos da Nike. E aí, pessoal, rapidinho aqui, o que é que vocês acharam aí dessa nova camisa do Vasco, hein? Essa camisa do Vasco que ficou sensacional, na minha opinião. E na opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários, vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Até o momento o Vasco só tá vendendo essa camisa e o short, que é inclusive esse que o Coutinho tá, um short branco, por conta de não ter tempo, né, de ter produzido Entra em campo materiais. exatamente com essa Entra preta. em campo exatamente com essa hoje, preta, né? só que qual é a situação? Essa é a modelo torcedor. A Nike, ela produz um modelo torcedor, que essa é a modelo a maioria jogador, das empresas tem que um modelo de jogador. são modelos né? diferentes, mas essa daqui tá um absurdo, cara. Muito linda. Linda demais, linda. apaixonado. De verdade, Tá bonita mesmo. A Nike mesmo. tirou onda demais. Tá bonita. Gostou, Venê? Não, Quer, pra, Vene? pra Toma. deixar a camisa do Vasco feia, tem que fazer um esforço absurdo. bonita, né? Até falei isso lá na redação, porque de fato a E a camisa é Nike bem linda. passa uma credibilidade, É, né? e a Teve um Nike é colega aí na diferente. redação desavisado, o Vasco fechou com a Nike. Caramba, o Vasco tá bem, fechou com a Nike, porque passa A Nike é essa diferente ideia mesmo. de ser uma gigante Esse sinalzinho que tá aqui é apostando no diferente. clube. É. Nike e Adidas, pra Tem que mim, respeitar, são né? referência. Assim, eu cresci vendo aquelas propagandas da Nike, você vai lembrar, né? Pô, Michael Nike e Jordan. Adidas, elas ficavam rivalizando o tempo as todo. duas tops até hoje, né? São as duas Linda, gigantes. linda mesmo. Pode Camisa bem até bonita. parecer Sabe o brincadeira. valor? Vocês sabem o Acho que valor? essa daí tá R$400, velho. Justo. Pode 400. parecer até brincadeira, assim, mas você passa no shopping, né? Hoje, por exemplo, eu vi algumas imagens do Barra Shopping com toda ela, assim, com as camisas da Nike, os shorts da Nike do Vasco. Isso pro torcedor é muito legal. Assim, olhar e ver que numa loja da Nike no shopping tem os produtos do Vasco, que é o Clube do Coração. Então, assim, um acerto gigantesco aí, contrato de 7 anos e tem tudo pra dar muita alegria E essa eu gostei camisa. do movimento da Nike, porque, assim, embora o Vasco não esteja vivendo um grande momento em sua Mas é um história, clube falta muito, popular. mas é uma torcida que abraça muito a causa. E eu tenho certeza de que a Nike vai saber tirar proveito disso, porque independentemente do momento dentro de campo, a gente sabe o que a torcida do Vasco é capaz de fazer. Sem sombra de dúvida, vai faltar camisa nas lojas. Olha, tem drone do Venê na área. O Vasco confirmou a venda do Leandrinho para o Al-Sharjah dos Emirados Árabes. O lateral esquerdo expressou desejo ao técnico Fernando Diniz em receber mais oportunidades no elenco principal. Mas a comissão e diretoria não poderiam dar garantia ao pedido do atleta. Ontem, Leandrinho participou normalmente do treino com o elenco, mas devido ao avanço das negociações, o jogador deixou as atividades no CT. O contrato com o novo clube será de 3 anos. Bom negócio aí pro Vasco, até se ele não vai ser aproveitado, né, que ele vai jogar na Arábia. Agora, um jogador promissor,
para a carreira do jogador, fica meio escondido. Tá mudando esse cenário lá no futebol árabe, o pessoal tá vendo mais, mas ainda assim esperava mais do Leandrinho. Bom, Flavinho, para ser bem sincero, eu acho que ninguém tá errado nessa história, nem o Vasco, nem o próprio Leandrinho querer alçar um outro desafio para ter mais oportunidades na carreira dele. E ele conversou com o Fernando Diniz expressou isso para ele, falou, não quero te vender, acho que você é um jogador importante, eu quero te ter aqui no elenco. Mas eu não posso te prometer as oportunidades que você tanto deseja, que você tanto sonha. Então não tem como eu te prometer algo que eu não vá cumprir futuramente e você ficar chateado comigo. Eu quero ter você aqui. Você é um jogador de qualidade. Mas aí o Leandrinho falou, não, beleza, eu prefiro ter mais oportunidades nesse momento. E assim, ele vai para o mundo árabe, algo que ele já conhece, ele já atuou lá, então acho que ele já conhece muito bem o ambiente que ele vai encontrar lá, não vai ter nenhum problema de adaptação e ele vai ter um salário que a gente sabe que o futebol árabe paga muito bem. Então não acho nenhum absurdo ele também querer uma outra oportunidade, acho que vai ser bom para todo mundo, bom para o jogador, bom para o Vasco da Gama. E sobre o valor, meu combinado com a fonte é só falar depois da assinatura. Então, quando ele assinar e de fato viajar, a gente fala sobre os valores. E aí, emendando o Rio de Janeiro aqui, eu sei que o Bruno Andrade tem uma informação sobre o Ryan, joia do Vasco, que está na mira do Bayern de Munique, na mira do Borussia Dortmund, e tem uma multa rescisória considerada altíssima, que agora tem uma negociação em andamento, Bruno Andrade, com Bournemouth, da Premier League, que passa nos canais ESPN, no grupo Disney. Tem uma negociação em andamento, é um caminho que pode ser seguido pelo Ryan, porque a gente estava falando de Borussia Dortmund, Bayern de Munique, mas o Bournemouth está muito bem na Inglaterra, não é? Tá muito bem, tem muito dinheiro, uma equipe estruturada dentro e fora de campo. Um rápido parênteses aí para responder o José Maria no nosso chat. Primeiro tá elogiando o programa, diz que é cruzeirense e perguntou se o nosso programa ou nossa live ela é feita só nas alturas de mercado de transferências. Não, já começamos antes, estamos agora e continuaremos depois do mercado de transferências. É um programa diário, de segunda a sexta, às 9 às 10 aí horário do Brasil. Independentemente de ter mercado ou não, ter jogo ou não, ter entrevista ou não, discussão ou não, aqui é informação e a informação vai para além do mercado, meu querido. Então, continue com a gente agora no mercado de transferências e depois do mercado de transferências. Por falar em mercado de transferências, o Felipe falou aí a questão do Ryan e do Bournemouth da Inglaterra. Sim, já existe uma iniciação de conversas. Existe ali já conversas entre representantes do jogador e também o clube inglês. Inicialmente o Bournemouth não se vê disposto a pagar os 50 milhões. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Venderia o Ryan ou seguraria o Ryan por mais algum tempo aí para ver se aumenta ainda mais essa quantia que o Vasco vai receber? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. De euros, porque o Vasco passou essa mensagem também. Semana passada, quando a gente trouxe nós três, eu, o Felipe e o André Hernan, as informações sobre Bayern de Munique, que inclusive se reuniu com os representantes do jogador. O interesse do Bayern de Munique foi até mais forte, porque existiu uma reunião, o Borussia Dortmund só foi uma mensagem de interesse. Então, naquele momento, para os alemães, o Vasco passou 50 milhões de euros é o mínimo. A multa é 80, renovou o contrato recentemente, né? O Ryan até dezembro de 2028, a multa subiu para 80, hoje avaliada em 50. Então, essa mensagem também foi passada para o Bournemouth essa semana. Por enquanto, o Bournemouth não chega aos 50, mas naturalmente, até porque tem interesse, vai abrir mais conversas, vai esticar a corda, vai tentar ali ajustar algum tipo de oferta que possa vir a ser favorável para o Vasco, mas é isso, é mais um grande clube não, mas é um clube estruturado, um médio clube do futebol inglês, mas é mais um clube da Europa muito interessado, concretamente interessado no Ryan. Não custa lembrar, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, uma informação que nós trouxemos lá atrás também, o Crystal Palace da Premier League, fala também já do interesse da Lazio no futebol italiano, certo é que é um jogador muito bem equacionado no mercado europeu, o Ryan do Vasco, e quem sabe em breve, por que não, seleção brasileira. E aí a galera perguntando aqui no chat, Bruno Andrade, sobre uma possível saída do Ryan, uma galera temendo assim que o Vasco perca o Ryan, mas tem um jogador que nós apuramos, eu e você, que está de saída do Cruz Maltino, do Gigante da Colina, que é o lateral esquerdo Leandrinho. O que apuramos é que ele está de saída para o futebol árabe, não é isso mesmo? Faltam alguns detalhes ali, mas a tendência é que ele se transfira para o Al-Sharjah. É assim que fala no time? Sharjah. É isso, Bruno Andrade. Al-Sharjah.
Ao Charge, é isso. Você matou a charada, matou a informação. Deixo com você, mas é isso. Uma negociação muito bem encaminhada do Leandrinho com o Al Sharjah. Mas antes disso, ele teve proposta do Midtjylland, da Dinamarca. Teve proposta do Paphos, do Chipre, time hoje do David Luiz. Teve uma outra proposta da Europa também, se eu não me engano. Já não me recordo o nome, mas enfim. O Fernando Diniz tentou segurá-lo para renovar o contrato. Aliás, a diretoria quer a negociação. O Fernando Diniz até prefere a renovação. Enfim, pelo visto, quem vai levar a melhor é o Vasco através da estrutura, não do treinador. E o Leandrinho, então, de saída para o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Boa, e o chat pergunta aqui, foi o Murilo Silva. O chat pergunta, nós respondemos, vai deixando teu like. Michael do Flamengo vai jogar no Santos? O que eu tenho é que o Santos ainda está negociando a contratação do Michael, mas um empecilho aí é a questão salarial, que aí o Santos tenta reduzir esse valor que o Michael recebe no Flamengo, que é considerado alto, seriam os maiores salários na folha do Santos, então essa é a questão. O Flamengo topa negociar o Michael porque ele não está nos planos do Felipe Luiz. Sim. Então o Michael segue nos planos do Santos. André Hernan, quero te perguntar... Pergunte! De São Paulo Futebol Clube, e não é tanta crise assim, o São Paulo está em crise, óbvio. Calma, Viola, calma. Ontem o resultado do Primavera foi horroroso pro São Paulo. Horroroso. Só que Primavera ganhou do Mirassol em pleno verão. Certo. Entendeu? Ruim pra caralho. Só pinta na tela rapidinho, uma produção cantou aqui, a nova camisa do Vasco, anunciaram agora. Ah, eu vi, tá linda. Pô, tá linda. Bota aí, o Coutinho. É o Couto que é o garoto de propaganda. Eu acho que, se eu não me engano, é o Coutinho. É o Ryan aí. Ryan. Linda camisa do Vasco, nova fornecedora de material que é a Nike, fazendo um trabalho espetacular aí. Parabéns pro Bruno Minicelli aí, que sempre é o cara que está encabeçando esses anúncios e tal. E muito legal mesmo. Eu vi a foto do Couto também com a camisa do Vasco. Lembrando que, para quem não sabe, óbvio, o torcedor do Vasco sabe disso, a camisa número 1 do Vascão é a camiseta preta com a faixa branca. É a camisa número 1 do Vascão. A camisa branca com a listra preta é número 2. Tá, bem bom explicar isso. Por isso que tu anuncia com a camisa número 1 do Vasco. Agora vamos falar de São Paulo. É linda, posso contar lindas. uma coisinha aqui de a camisa aqui de do Portugal, Vasco, lógico a camisa do Vasco, e essa ficou muito bonita, essa agora com a Nike, é uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro, futebol mundial. Tu crava isso? Do futebol brasileiro e /mundial. Cacete, Bruno Andrade, você concorda com essa afirmação? Cara, o Vasco é gigante, amigo. O que eu ia falar agora... Respeito o Vasco. O que eu ia falar agora bate muito com o que o André não falou. Claro que a ligação do Vasco com Portugal é uma ligação histórica, cultural. Sempre que eu vou jogar bola, eu nem digo andando nas ruas, etc., mas sempre que eu vou jogar bola, quando eu encontro muito brasileiro jogando bola, aí o brasileiro tá com a camisa do São Paulo, do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, mas quando o futebol é com portugueses, ou seja, pessoas nascidas em Portugal, quase sempre tem uma ou duas camisas ou camisolas aqui do Vasco. Quando é brasileiro, claro que cada um torce para o seu time, mas o português, seja torcedor ou adepto do Vasco, mesmo que não seja, por considerar a camisa muito bonita, e eu concordo com o Hernan, é das mais bonitas, o português adora o Vasco, compra, consome a camisa do Vasco. Então sempre que eu vou jogar bola, já não jogo tem um tempo. E aí, pessoal? O que é que vocês acham aí? Será que vai ser recorde de venda essa camisa do Vascão? Qual a sua opinião, hein? Vocês comprariam? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Mas sempre que eu consigo um tempinho para jogar futebol, se tem português jogando, tem camisa do Vasco. A galera não concordou muito com você no chat, não. Eu imagino que não sejam torcedores do Vasco. Claro que não, são os antes. Falando assim, esse cara tá maluco, esse cara tá maluco. São os antes. Tudo bem, faz parte, né? Eu quero falar do São Paulo. Mas olha, a camisa do Vasco é bonita sem patrocinador, viu? Por favor. Ela mas toda camisa... assim. Mas aí vai colocar, toda camisa com patrocinador fica parecendo um macacão de Fórmula 1, né, cara? É fogo, né? Mas é que é do Vasco, se você... A cruz, se você tira a cruz, não, se você tira a faixa, meu amigo, é triste. Triste, né? Pelo amor de Deus, que agora nós temos que chamar a nossa Gabi Marino, que está lá na loja do Vasco, porque também tem novidade em questão de uniforme. E hoje o Vasco entra em campo contra o Maricá, 9h30 da noite, lá em São Januário. Gabi Marino, muito boa tarde para você, seja bem-vinda. Conte-nos tudo sobre o Gigante da Colina, até mesmo essa novidade aí de uniforme. O uniforme ficou bonito, hein, Gabi?
Ficou bem bonito, viu, Flávio? Já já a gente vai mostrar esse novo uniforme pra vocês, mas já adianto, estamos na mega loja do Vasco pra mostrar o uniforme e também pra fugir do calor que tá no Rio de Janeiro, porque, meu amigo, não tá fácil não. Vocês estão aí no estúdio, no ar-condicionado, mas sofreram um pouquinho até chegar na Band, tenho certeza, mas aqui em São Januário tá realmente muito calor. Como você disse, Vasco estreia no Campeonato Carioca diante do Maricá, hoje aqui em São Januário, Vasco querendo voltar a conquistar um campeonato estadual que não acontece desde 2016, ou seja, há 10 anos, e o técnico Fernando Diniz encara esse campeonato carioca como uma preparação para a temporada de 2026, depois daquele vício doloroso no ano passado da Copa do Brasil. Então, até mesmo por isso, a tendência é que o Fernando Diniz mande força máxima para o jogo aqui hoje em São Januário. A dúvida fica ali na lateral esquerda entre o Puma e o Piton ainda retornando de uma lesão, então fica essa dúvida do treinador, quem começa jogando na lateral esquerda. E por falar em lateral esquerdo, o Vasco acertou a venda do Leandrinho ao Al-Sharjah dos Emirados Árabes. O Leandrinho chegou a conversar com o técnico Fernando Diniz, mas o Vasco realmente aí acertando a venda desse jogador. Bom, eu falo aqui direto da Mega Loja. Hoje a Nike divulgou o novo uniforme do Vasco para essa temporada e a loja tá bem cheia, como vocês conseguem ver. Muita gente já querendo garantir essa nova camisa linda aqui do Vasco. Tá realmente muito bonita e é uma homenagem a uma história feita de coragem. Isso foi o que a Nike publicou nas redes sociais. A camisa tá muito bonita. A todo tempo a gente vê também torcedores do Vasco já querendo garantir a camisa pra já chegar aqui no jogo de logo mais trajado, né, Flávio? Volto com você. É isso, Gabi. Ficou bonita mesmo. Minha rapaziada aí tacou muito, viu? Porque eu tô sabendo que essa camisa não é barata, mas é claro, de acordo com o nosso time de coração, né? Muitas vezes não tem preço. Obrigado, Gabi. E ó, se protege do sol aí, beba bastante água, porque realmente o sol não está pra brincadeira. Bocão e Fernandão. A camisa ficou bonita, hein? A camisa do Vasco é bonita já, naturalmente, bonita, né? naturalmente. E agora, com essa nova fornecedora de material esportivo, o negócio vai... Eu tenho certeza que a torcida do Vasco vai chegar junto. Agora, vamos mostrar o campinho do Vasco. A Gabi falou de algumas dúvidas do Diniz, mas vamos ver qual é a previsão do time titular do Vasco para hoje à noite enfrentar o Maricá. O time do técnico Fernando Diniz, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Cuesta, Robert Renan e lá na esquerda o Puma Rodrigues ou o Lucas Piton, que pode voltar hoje. E aí a dupla de volante, Thiago Mendes e Barros, Coutinho centralizado, armando o time, e aí lá na frente, o trio que a gente já conhece. Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. Se jogar o Puma lá, é o mesmo time que encerrou a temporada de 2025. E o Diniz, ele é diferente dos outros, né? Eu gosto disso. Com ele não tem esse negócio de, vai botar sub-20, vai botar time alternativo. O Vasco foi um dos últimos a encerrar a temporada, porque a final da Copa do Brasil foi quase no Natal. E é o time completo, não tem essa de poupar não, Fernando. A gente estava falando sobre isso aqui, né, Flávio? Enquanto algumas equipes optaram em deixar o seu time treinando um pouco mais, ou até retornar um pouco depois, para descansar os caras. A gente sabe como é estafante, não só jogar, porque a galera acha que é só jogar. É verdade. Não, tem que jogar, você tem que viajar, você concentra, você treina. E não esqueçamos que todos no Rio de Janeiro jogam competições sul-americanas e tem viagens. Pô, o Brasil é um país de dimensões continentais, é muito grande, é difícil fazer essa logística. E é bom também não esquecer, Amendoleta, que é o primeiro jogo, gente. Verdade. Calma, os caras estão retornando de pré-temporada. É interessante estar em contato com a bola, né? Tá competindo, mas tenho certeza que tem jogadores ali certos, com minutagem certa para sair durante o jogo, para você poder descansar o necessário. Enfim, é o primeiro jogo, a gente espera que consiga fazer um jogo interessante, de aproximação do time que já se conhece. E aí, pessoal, o que é que vocês acham dessa escalação do time do Vasco hoje? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Isso é importante falar também, verdade, mas tá só começando e espero que o Vasco consiga fazer um bom jogo junto com o seu treinador, com essa torcida que vai com certeza hoje aparecer em São Januário, até porque mais tarde já vai estar mais tranquilo com relação ao calor. Graças a Deus. 9h30, 9 horas. 9h30. Hoje 9h30, nosso Vini Show, hoje mais cedo falou.
E eu tô achando que eu vou nesse jogo. Aí falou que vai passar na Mega Loja, vai comprar a camisa do Vasco. Também isso. tá com muito, filho. Tá Também certo. tá com muito. Não, já sai daqui direto, passa naquele restaurante ali embaixo da Social. E tem bolinho de bacalhau, o Vinicius me lembra muito bem ali na frente de São Januário. Eu esqueci o nome do rapaz agora que tem ali a barraquinha com bolinho de bacalhau, que mandou pra gente através do Thiago Carvalho. Sensacional aquele bolinho de bacalhau. Se você vai a São Januário, vai ali, compra, dá moral pro amigo, porque o bolinho de bacalhau é qualidade. Ainda mais você que tá tomando tchunguere, hoje já quinta-feira já é quase sexta, 9h30 da noite. Não tem como, Bocão, calma. Como é que eu vou perder minha barriga? Tudo bem que, não, olha só, não começa não, porque o cavalo tem barriga, corre pra dedéu no jogo. Ele fala e já se explica. O cavalo tem barriga no jogo, corre pra caramba e ainda tem outras coisas, Macitas, Márcio. Aqui, como é que é bom? Botafogo 7 horas, mas eu tenho que ver, eu gosto. Então, irmão, é cachaça. Não dá pra ver deitado na cama. Oi, durmo. Ô, Boca, queria a sua opinião sobre aqui o lado esquerdo do Vasco, né? Que a gente tem uma dúvida entre o Puma e o Piton. O Piton que teve aquela lesão na reta final do Brasileirão, ficou fora das finais da Copa do Brasil, mas pode voltar hoje. Talvez seja o momento para colocar o Piton ali no segundo tempo, faltando uns 20 minutos para ele começar a retomar o ritmo de jogo. Pode ser. Eu acho que é bem previsível isso, né? Acho que o Puma também foi bem nesse... Foi bem, eu gostei também. Nessa improvisação aí do Diniz. É legal isso, essa versatilidade do treinador de saber, né, durante os treinamentos, essa possível chegada do Puma ali na lateral esquerda, já que não tinha de ofício, o Vitor Luiz não estava rendendo, tanto é que foi embora, e o Piton tem que vir aos poucos. Mas eu queria complementar o que o Fernandão falou, que eu acho que é até interessante. Eu não sou contra nenhum departamento de fisiologia, né? Pelo amor de Deus, eu acho legal pra caramba. Mas o cara, pô, ele comia farinha com ovo a vida inteira. O sonho dele era jogar bola. Jogava na várzea. Pô, jogava 3 peladas na semana, irmão, no dia. Tem que jogar bola. Vocês gostam de jogar bola. Tem viagem? Tem. Vocês têm uma ferramenta hoje para usufruir. Na tua época, a tua exigência era muito maior. Vou te explicar por quê. Porque os campos não eram bons. Você enfrentava cada jogador maravilhoso, que era difícil, no mano a mano, bagunçava, Fernandão pra cá, Fernandão pra lá, e toma ali butinada. É verdade. É verdade. E chegava junto, blau. Hoje os caras têm tudo bonitinho, apita o negócio aqui, você vai sair, vai... E o GPS? GPS, o cara joga com sutiã de GPS. Irmão, vai jogar bola, porra. Vamos jogar bola, chega. Esse negócio de descansar, tá aí, parabéns, Fernando Diniz. Jogou, Vasco foi um dos últimos times a fechar a temporada. Vamos jogar bola, gente. Vocês gostam de jogar bola, vocês ganham bem e jogam bola. Campo maneiro pra caramba. Tudo bem que o calor às vezes é exagerado, né? Concordo. Você jogou com 68 graus em Bangu, irmão. Mentira! Pô, e pegando aqueles malucos, vem pra cá, a bola quicava, tu tinha que vir aqui. Hoje tu joga com um negocinho bonito, não pode errar um passe, o cara tem estilo. Vamos arriscar um pouco mais também. Esse negocinho de estilozinho, pra jogar a bolinha pro lado e ir lá pegar a bola. Pô, dá uma balançada, irmão. Vai pra cima do cara, arrasta a bola pra frente. Quem joga pra trás é caranguejo. Pelo amor de Deus. Gostei. Os caras jogam de sutiã. Gostei. Ô, Fernandão, brincadeira à parte, né? E Bocão, só pra gente aqui fechar esse campinho do Vasco e até mostrar aqui os destaques do Maricá, que no ano passado começou muito bem o campeonato estadual, aí depois teve uma queda que é natural, mas jogou competições também nacionais. O Leandrinho, que é o outro lateral esquerdo, cria da base do Vasco, está de saída, vai pro Al Sharjah. E o Vasco vai receber cerca de 10 milhões de reais pela venda do Leandrinho, tá aí, 10,7 milhões de reais. Apesar do Diniz ter falado que ele teria mais minutagem, ele optou mesmo por ser negociado. Vai voltar para lá, já tinha sido emprestado, agora em definitivo. E acho que é uma decisão muito pessoal, né? É um garoto ainda, tem 20 anos. E, pô, aqui, ó. Vai ganhar muita coisa lá, né? Fazer a vida dele. Tem como. Bom jogador. Vai ser feliz, pô, tem um mercado árabe, o asiático, o japonês, enfim, tem tanta... O Japão tá na Ásia, né, Fernandão? Mas, pô, faz parte... Hoje, o futebol é tão globalizado que não dá pra você prender, ainda mais sabendo que ele não vai ser tão utilizado assim, pô. Não, e o Vasco é uma incógnita ainda de projetos de estrutura de carreira. Sim. Ainda não tem investidor, não sabemos. O Pedrinho falou que tem um cara bem encaminhado, já tem uma galera Saiu bem a notícia encaminhada. aí que o Quaquá lá de Maricá, inclusive, que teve interesse nessa SAF do Vasco. Tem tempo aí. isso já. Já tem tempo, justamente, mas já saiu, já foi só uma sondagem ali. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que hoje vai iniciar aí, né, a sua jornada, a sua temporada
né? E hoje vai estrear aí no Campeonato Carioca contra o time do Maricá. Isso mesmo. Próximo jogo do Vasco, a estreia do Vasco é hoje contra o time do Maricá às 9h30 da noite. No domingo, o Vasco volta a campo novamente, dessa vez contra o Nova Iguaçu, 6 horas da noite. E na quarta-feira, dia 21, o Vasco volta a campo novamente, dessa vez como visitante, para enfrentar o time do Flamengo no Clássico Carioca, né? E tem aí a informação, né, que ninguém queria esta informação, mas segundo o que saiu aí, Ryan se acerta com Bournemouth, alguma coisa assim, Bournemouth, da Inglaterra aí da Premier League, e deixa a decisão da venda nas mãos do Vasco. Atacante deu ok para um contrato de 5 anos com o clube da Premier League, que está disposto a pagar 35 milhões de euros. Em caso de acerto, será a maior venda da história vascaína. Pois bem, pessoal, o Ryan que pode ser vendido aí por mais ou menos na cotação do atual 220 milhões de reais, né? Lembrando que nessa mesma janela o Vasco já recusou uma proposta do time lá do Zenit, né, de 31 milhões de euros, né? Na ocasião pediu 50 milhões de euros para negociar o atacante com os russos. Além do Zenit, o Bournemouth e o Borussia Dortmund também têm interesse na contratação do jogador, né? Então, Ryan aí pode sim deixar o time do Vasco, né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa decisão, né? Segundo aí as informações, o atacante já deu ok, né? Mas falta aí o Vasco, né? Então, vamos ver se o Ryan agora deslancha para ir para a Europa ou se permanece mais uma temporada no time do Vasco. E eu digo a vocês, a minha opinião, tá? É muito gratificante, é a sensação, digamos, o ápice de jogar na Europa, né? Para o jogador, querendo ou não, independente se ele torce pro time brasileiro e tudo, mas a gente sabe, a Europa é diferente. Mas na minha opinião, eu acho que se o Ryan ele permanecer mais uma temporada, se destacar mais uma temporada aqui no Brasil, eu acho que ele pode sim ir até para um time melhor, né? Ir mais caro, com um salário muito maior. Então, quer dizer, aqui ele tem mais chance de se destacar do que lá na Inglaterra, né? Lá ele ainda vai se adaptar, ainda tem fase de adaptação, né? Eu acho que se ele permanecer por decidir ficar mais uma temporada no time do Vasco, né? Ajudar o Vasco, e eu acho que ele sai por uma bagatela maior, com um time melhor e com um salário muito maior do que ele pode ganhar hoje. Mas aí fica a decisão do jogador. Segundo as informações, ele já deu ok e falta só o Vasco aí. E quando o jogador dá ok, se o Vasco disser ou não, certamente ele possa ser que ele não fique bem à vontade jogando no time do Vasco, né? Mas e aí, qual a sua opinião? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? O que é que vocês têm a falar sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!